Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos estrear o nosso programa Papo Reto com os Motoras, né? Como nós estamos naquele ano de eleição, 2022, tudo polarizado, direita, esquerda e aquela situação toda, nós inventamos o quadro que nós vamos conversar com todos os políticos pré-candidatos, né, aqueles que aceitarem querer conversar com os motoristas de aplicativo. Então hoje nós vamos iniciar o nosso quadro que se chama Política na Rua. Hoje o nosso primeiro entrevistado vai ser o professor Marcelo Salomão. Ele é o ex-superintendente do Procon do Mato Grosso do Sul, certo? Eu não vou ler todo o currículo dele, porque hoje Fuad Salamene é o motorista da rodada. Então quem vai falar e vai fazer as entrevistas é o nosso entrevistador hoje, Alfredo Orlando. Beleza, Alfredo? Tudo bom, Fuad? Tranquilo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá iniciar. Professor Marcelo Salomão, seja bem-vindo ao carro do Fuad Salamene. Legal, Fuad. Prazer. Obrigado por estar aqui, Alfredo. Bem, muito professor. bom, muito bom. Então tá, a gente vai ajustar. Como eu sou o motorista da rodada, vou começar a dirigir e o Alfredo vai fazer as perguntas que interessam todos os motoristas de aplicativo. E muito importante, pessoal, nós não estamos fazendo campanha política, nós estamos fazendo entrevistas com os pré-candidatos a políticos de Mato Grosso do Sul. Beleza? É importante que as pessoas saibam quais são as propostas que os nossos candidatos têm para Mato Grosso do Sul e, no nosso caso, para os motoristas de aplicativo, né? Sim. Então é importante você conhecer o candidato, saber quem ele é, a história dele, para que você tome a melhor decisão, né? De quem vai te representar nas decisões públicas. É isso aí. Pessoal, vou começar a entrar em movimento o carro e deixo vocês aqui com a entrevista com o Alfredo Orlando e o nosso pré-candidato a deputado estadual, professor Marcelo Salomão. Professor, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor: quem é Marcelo Salomão? Sua trajetória acadêmica, eu sei que o senhor é um operador do direito, então quero que o senhor fale um pouquinho da sua carreira profissional, da sua atuação nos últimos anos. Bom, primeiro, agradecer você, Alfredo, ao Fuad, a todos que estão nos ouvindo, os motoristas de aplicativo. A gente teve uma relação muito próxima quando eu estava no Procon. Eu me chamo Marcelo Salomão, sou campograndense, sul-mato-grossense, nasci aqui, a minha família é daqui, minha história toda é de Campo Grande. Sou formado em Direito, formei em 1995, e de lá para cá exerci minha profissão na advocacia e também na docência. Professor universitário, coordenador de curso, já fui reitor de universidade, já fui secretário municipal de educação, superintendente de finanças da Secretaria de Estado de Educação e agora, por último, exerci o cargo de superintendente do Procon. Então, resumidamente, a minha história toda se pautou em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, sempre trabalhando naquilo que eu conheço, em lei, em aplicação e defesa de direitos. Quando eu estive no Procon, ficou mais acentuada essa prática, mas antes, quando eu estava na própria universidade, na própria Secretaria de Estado de Educação, nós também trabalhávamos com defesa de direitos. Uma questão: quanto tempo você ficou no Procon? Fiquei quase 7 anos no Procon. Muito tempo. Muito tempo, e foi bastante trabalhoso, A gente, pessoal, o Dr. Marcelo Salomão foi uma das primeiras autoridades, eu não me lembro a ordem cronológica, mas eu afirmo que foi a primeira autoridade que lá no ano passado, quando teve a manifestação sobre o combustível, a alta dos combustíveis, o problema sobre as tarifas praticadas pelos aplicativos, nos atendeu e nos respondeu. Professor, a gente tem algumas dúvidas com relação à relação comercial dos motoristas com os clientes e com a plataforma. Então as nossas perguntas vão ser voltadas para esse tema. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor, como um operador do direito, onde começa e onde termina o limite do vínculo empregatício entre o prestador de serviço, o motorista de aplicativo no caso, com a plataforma? Muito bom. Porque
E eu tô começando com essa pergunta porque essa é uma discussão que tá, assim, aflorada aí. Tá todo mundo falando sobre essa situação de registrar o motorista, não registrar o motorista, a responsabilidade, as obrigações do motorista, as obrigações da plataforma. E assim, tá todo mundo perdido. Então o senhor, como um conhecedor das leis, eu gostaria que o senhor determinasse assim pra gente o limite aí entre o prestador de serviço e o empregador, o empregado. Muito boa pergunta e muito clara a resposta. Nós estamos falando de um contrato de prestação de serviço que é contratado uma plataforma. Essa plataforma determina que o seu motorista faça esse percurso do contrato da entrega do serviço. Para mim está claro, existe vínculo jurídico entre a plataforma e o motorista. Ou seja, você não recebe o recurso vai para a plataforma e a plataforma te repassa. Sim. Não funciona dessa forma? Sim. Portanto, ela faz a administração do recurso para te passar o recurso naquilo que foi previamente combinado. Portanto, do ponto de vista técnico, jurídico, nós temos a vinculação técnica entre a plataforma que o cliente contratou para que essa plataforma entregue a ordem de serviço para o motorista que está com o seu veículo fazer a entrega do percurso para aquele consumidor. Portanto, eu não tenho a menor dúvida e não acho que isso seja objeto de dúvida. O vínculo jurídico existe claramente. Portanto, o vínculo legal entre a plataforma e o motorista, ela é clara, absoluta e robusta do ponto de vista da lei. Isso nós temos que deixar claro isso, para que o motorista seja protegido pela plataforma que contratou o motorista. Mesmo que o motorista tenha pedido adesão e a plataforma aceitou essa adesão, passa a ter um vínculo jurídico entre a plataforma e o motorista de aplicativo. Então, pela legislação atual, já está caracterizado então o vínculo empregatício. Não tem dúvida disso. Entre motorista e plataforma de aplicativo. Tecnicamente não há dúvida. Do ponto de vista legal, não há dúvida. Nós estamos falando de uma prestação de serviço que temos as partes, temos o contratante, o contratado e a entrega do serviço. Eu contrato a plataforma para a plataforma me entregar o serviço. A plataforma entrega o serviço para você, o motorista aplicativo, fazer o percurso. Para mim é claro, robusto. O vínculo jurídico é claro e essa relação jurídica também configurada. Outra questão que, então, vou fazer uma outra pergunta sobre o vínculo. O que descaracterizaria o vínculo empregatício? Qual que seria a forma que essas plataformas poderiam, então, trabalhar que não caracterizasse o vínculo? Ela poderia alegar no eventual processo, a terceirização do serviço. É uma tese muito usada por muitas empresas. Vou te dar um exemplo. Muitas empresas hoje, para evitar a vinculação trabalhista, ela contrata aquele prestador através de uma MEI. Então, vou pagar você através de uma MEI para que você preste serviço para mim. Os tribunais, principalmente os tribunais superiores do trabalho, têm derrubado essa tese. Sim. Ou seja, nós temos subordinação. Você é determinado. Se você for chamado por um cliente, para a plataforma, e você recusar, você é punido? Sim, então há uma punição, uma ordem de hierarquia, uma subordinação. Vamos colocar uma subordinação virtual. Se tem uma subordinação virtual, se tem um pagamento pelo serviço, nós estamos falando em vínculo. Então eu não poderia ter, por exemplo, não poderia ser penalizado pela recusa da viagem. Se não tem vínculo trabalhista, ele não pode lhe punir pela recusa da viagem. Se você é somente um prestador de serviço que não tem vínculo, você não poderia ser punido. Se ela te pune, tem subordinação. Outra questão também que eu acho que já se falou bastante foi a questão do preço. Se eu sou um prestador de serviço, eu posso colocar o preço para o meu serviço. Se você é autônomo. Sim. Se você é autônomo, você não está subordinado ao preço da plataforma. Como você está subordinado ao preço da plataforma, você tem vinculação e subordinação ao preço que ela contrata. Aí, ó, pessoal. Por isso que existe vínculo, ó. Por causa do preço, das penalidades que a plataforma aplica aos motoristas que não aceitam corrida ou que cancelam corrida. Se ela é punida, ela tem uma subordinação da plataforma. Ela determina o preço? Quem determina o preço não é a plataforma? Sim. Então tem subordinação da plataforma. Estamos falando em vínculo trabalhista. Ok. Outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor é sobre as responsabilidades daquilo que acontece dentro do veículo. Por exemplo, essa semana saiu uma notícia
de que uma cliente, ela fez uma publicação na internet acusando um motorista de aplicativo de ter dopado ela. Ela acusou o motorista de tentativa de assédio. Isso foi na cidade do Rio de Janeiro. E aí, ela publicou, o motorista prontamente foi à autoridade policial, fez um boletim de ocorrência. Ela acusou que o motorista usou um spray para fazer dopar ela. Apresentou o spray para a polícia e ficou provado de que o spray era álcool 70% para higienização das mãos. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Esse motorista, automaticamente, quando acontece algum problema desse tipo com o motorista, ele é penalizado, ele já é suspenso da plataforma. Independente de uma averiguação prévia? Independente de uma averiguação prévia. Nós temos um caso aqui em Campo Grande de um motorista que foi agredido, Chamir, que ele foi punido, e aí depois a plataforma voltou com ele para a rede de prestador de serviço, né? O cadastro dele, ativou o cadastro dele novamente. Eu gostaria de saber assim, qual é a responsabilidade da plataforma nessa situação? Porque o motorista, ele está punido, está suspenso ali, teoricamente, por prevenção, não teve uma averiguação eficiente e ele já foi punido, já foi penalizado. A imagem dele perante a sociedade já foi prejudicada porque ela publicou na internet. A plataforma, ela fica ilesa isso? Qual que seria o papel e qual é o direito desse motorista com relação à plataforma? Entendi a pergunta, muito legal também. Olha só, quando nós falamos em aplicação de uma ação, primeiro, na questão criminal, se um passageiro alega que houve algum fato que prejudicou o passageiro, nós estamos falando tanto na questão civil, por exemplo, esqueci um dinheiro lá, o motorista levou o dinheiro meu, ou fui assediado, ou fui abusada, tanto na esfera civil como na esfera criminal, essa alegação ela tem que ter acompanhada da prova, porque quem alega tem que provar. A única exceção é no meu caso, do direito do consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Quando tem relação de consumo, é a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar o contrário é o comércio. É o fornecedor. No caso do direito civil, do direito penal, esse ônus é do acusador. Ele tem que demonstrar que realmente, tem que ter alguma prova de que realmente aconteceu aquele fato que lhe prejudicou, ou financeiramente, ou a sua integridade física. E isso precisa ficar claro, porque a Constituição da República é uma Constituição cidadã, é uma Constituição de direitos humanos. Nós temos que primeiro proteger. Com o advento das redes sociais, isso ficou muito, muito frágil. Qualquer pessoa pode ser punida na rede social. Vou te contar uma história, rapidinho, se for possível. Uma vez o marido, uma mulher foi namorada de um homem casado. Ela foi namorada de um homem casado e a mulher ficou muito chateada. E aí a mulher que foi traída, inventou uma história que a namorada era abusadora de criança. E começou a esparramar a foto dela nas redes sociais todinha, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Essa mulher era a caixa do supermercado. Chegou uma pessoa e falou assim, olha, é ela, olha a foto dela, ela é abusadora de criança. Todo mundo foi em cima daquela mulher no mercado, todo mundo agrediu aquela mulher, puniu aquela mulher. Fazer justiça pelas próprias mãos. E era uma fake news, era uma mentira que a mulher traída tinha inventado para se vingar da mulher namorada do esposo. Então, o dano causado para ela foi muito grave. E isso é muito comum hoje nas redes sociais. Então, o motorista, esse motorista, no caso do Rio de Janeiro, fez o correto, foi lá, se apresentou, porque quem não deve, não tem que temer. Tem que se apresentar e informar, dar todas as informações. Mas caberia até uma ação de dano moral contra aquela passageira, porque ela feriu o moral desse motorista. Então, essa primeira pergunta, fica claro que se eu falei uma mentira acusando alguém levianamente, eu serei responsabilizado no financeiro. Tem que se entrar com a ação de dano moral contra o acusador que não conseguiu provar. E a plataforma, por exemplo, ela poderia, por exemplo, fornecer uma assessoria jurídica? E vamos lá. A responsabilidade entre o motorista e a plataforma é solidária. Os dois estão no mesmo nível. Porque eu estou usando uma plataforma de aplicativo, de transporte, e essa plataforma também está sendo representada, não somente o motorista. Estão no mesmo nível
de acusação. E a plataforma precisa proteger, respondendo até a primeira pergunta nossa, o seu colaborador, que é o motorista. E a plataforma, se porventura ficar configurado que houve realmente o dano causado, que aquele motorista realmente praticou aquilo, a plataforma também tem que ser punida. Porque a responsabilidade era de um polo como de outro polo. Os dois têm que ser punidos. E se for mentira, a plataforma tem que proteger o seu colaborador, fazer com que ela proteja a marca daquele aplicativo que está dirigindo o seu colaborador, porque nós entendemos que há o vínculo, então ela tem que proteger o seu colaborador dentro da relação jurídica. É importante isso, porque muitas vezes a gente se sente aí, por exemplo, abandonado. Como se fosse um terceirizado, um estranho. Eles tratam assim, ó, o Fuad é um estranho, o Alfredo é um estranho. Não é verdade. Você fica a própria sorte. Isso não é verdade. Você está dando dinheiro para a plataforma é que te paga, a plataforma é que dita. Se você cancelar, ela te pune. É como se você faltar no dia de trabalho. Vou dar um outro exemplo para o senhor. Por exemplo, se acontece um acidente de trânsito aqui, e aconteceu danos pessoais, ficou ferido o motorista não recebe nenhuma indenização da plataforma. Tá errado. O passageiro recebe. Eita, tá Se errado. Se o passageiro se acidentar, se machucar, tem uma apólice de até, eu acho que o valor 100 mil até reais. 100 mil? Isso. 100 mil reais para indenização do passageiro. O motorista É o mais excluído da relação. Não. Tá errado, tem que se mudar isso na confecção do contrato por lei. Nós temos que estabelecer regras para que o motorista seja protegido. E é muito, muito simples, isso é muito inteligente. Se nós temos a proteção do motorista, o motorista resguardado por direitos, ele vai entregar o serviço com melhor qualidade, com mais agilidade. Se ele é bem remunerado, ele vai entregar com muito maior a qualidade daquele serviço. Então, eu acho que há uma inversão. Mas do ponto de vista legal, o vínculo, para mim, é totalmente claro. Essa responsabilidade também vale quando o motorista, e existem os maus motoristas, vamos deixar isso bem claro. Vamos imaginar, por exemplo, que houve um motorista que realmente aplicou e a plataforma foi punida juridicamente. A plataforma pode entrar com uma ação de regresso contra o motorista se ficar configurado o ato. Vamos trazer isso para a vida, vamos tirar da vida virtual e trazer para a vida real. É a mesma coisa. Um colaborador de uma empresa assedia uma colega de trabalho, os dois são responsabilizados, tanto a empresa como o colaborador. Mas a empresa pode entrar com uma ação de regresso contra aquele colaborador que assediou a colega de trabalho. Isso é importante, deixar claro quais são os direitos e deveres de todos. Isso. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é, todo mundo faz essa pergunta, todo mundo reclama dessa situação, todo mundo se pergunta o porquê disso, mas é um assunto que não se aborda, não se explica. É a questão dos preços das corridas. Nós estamos aí, aqui em Campo Grande, especialmente, já fazem 6 anos, já estamos indo para 6 anos com a operação dos aplicativos aqui em Campo Grande. Começou no finalzinho de 2016, já estamos aí, acho que foi em setembro que começou a operação dos aplicativos. De lá para cá, nós tivemos o aumento inflacionário, né? Nós tivemos aumento inflacionário, só no último ano nós chegamos à inflação de 2 dígitos, 10%, Chegou a 12 já. Algo inédito, porque fazia quase mais de 30, ia fazer mais de 30 anos que nós não tínhamos essa inflação. 96, foi a maior desde 1996. Pois é, já estávamos indo para 30 anos sem uma inflação nesse valor, que é um absurdo. A gente voltar às práticas de 1996. E as plataformas não aumentam os preços das corridas. Sem contar o reajuste do combustível, que às vezes é maior que o período inflacionário. Sim, eu levei em consideração a inflação para a gente conversar aqui, porque é o índice que a gente tem aqui e que todo mundo conhece, o índice da inflação. Emendando nessa pergunta, professor Marcelo, não seria um caso de dumping isso que eles estariam fazendo? Seria um caso de dumping, sim. Está bem claro e bem robusto a questão do dumping. E eu me lembro até, respondendo, se você terminou,
que vocês se organizaram e me procuraram no Procon. Sim. Nós conversamos no Procon sobre isso e notificamos a plataforma para que houvesse um benefício maior no reajuste da tarifa. O que aconteceu? Houve um deságio pela inflação e pelo aumento de combustível, inviabilizando o serviço por parte do motorista. Sim. Então o motorista estava ganhando muito menos, porque o custeio dele era maior, ele não aumentava, não abaixou, mas não aumentava o valor do repasse. A plataforma vinha com um crescimento de serviço, porque a plataforma ganha na quantidade, ela não ganha no aumento do valor. Então ela aumenta o número de pessoas trabalhando para ela e ela ganha na quantidade, e o motorista perde no custeio. E aí a gente... Para ela tanto faz o motorista. Tanto faz, O importante hoje, é que dessa forma, está sendo trabalhado desse jeito. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o reajuste da tarifa. A plataforma é como se fosse o dissídio coletivo. Olha só que legal essa pergunta sua. Nós temos, vamos fazer um comparativo de novo do virtual para o real. Nós estamos vivendo um modelo virtual. Sim. Nós temos dissídios trabalhistas no mundo real. As empresas de funcionários públicos, professores, empresas de construção de carros, fábricas de carros, sindicatos antigos, sindicatos de carro. E existia assim, universidades, nós temos os sindicatos patronal, sindicato de empregados, universidades. Quando eu trabalhava na universidade, a gente tinha debates para ter o dissídio coletivo dos profissionais. Isso traz para a relação também de um dissídio coletivo entre a plataforma e o colaborador, que é o motorista de aplicativo. Cresceu muito o número de motoristas de aplicativo e esse nicho de negócio está aflorado. Pra você ter uma ideia, uma das maiores empresas de transporte do mundo, eu não sei se eu posso falar aqui, é a Uber. Sim. Do mundo. E ela não tem um carro. Não tem um carro. Não tem um carro. Ela não tem um carro. A maior empresa de alimentação do mundo, sabe quem que é? O iFood. Não tem um restaurante. É um modelo de negócio moderno. De hotéis é Airbnb. Airbnb. Que não tem nem um hotel. quarto. Quarto de hotel. Então é um modelo de negócio. Só que tem que se respeitar os vínculos da relação. Se ela não tem, alguém faz isso para ela. E se ela tem subordinação, se ela tem punição, porque a plataforma pune o motorista, se a plataforma paga o motorista, nós temos que trabalhar também dissídios anuais, e aí é muito interessante na criação de projeto de lei para isso, para que proteja justamente o reajuste da tarifa. Eu faço esse comparativo do mundo real para o mundo virtual, porque são as mesmas situações. Nós temos que criar mecanismos jurídicos, técnicos, e não existe. O marco da internet foi um avanço há 3 anos atrás. Isso tem que se desdobrar em qualidade de serviço para o mundo da entrega do aplicativo. Como, por exemplo, os motoristas, os entregadores da iFood, como os da Airbnb. Nós temos que debater isso no mundo virtual. E é legítimo. E sobre o processo no Procon? O senhor tem... Foram notificados, eles responderam, dizendo que eles iam fazer uma análise criteriosa dentro da relação jurídica. Depois um advogado de São Paulo nos procurou, entrou em contato se comprometendo a fazer um estudo. Infelizmente eu tive que sair do Procon, não vi o resultado final, mas eu me comprometo a buscar o resultado final para que a gente possa chegar. Então existe um processo que está dentro do Procon, no caso ainda está dentro do Procon. Está tramitando. Com relação a esse assunto. E é um problema, até na época eu me recordo, eu conversei com 5 Procons do Brasil inteiro: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Tinha mais um Procon, não me recordo. Nós conversamos sobre esse tema. E é um uníssono, é unânime entre os Procons dessa relação. E nós estamos falando de relação de consumo, porque o motorista da plataforma precisa ser protegido daquele aplicativo, daquela ferramenta virtual. E no caso do preço das corridas, está relacionado diretamente ao pagamento. Na qualidade. Na qualidade do serviço. É verdade. Se você que não é motorista paga um preço baixo para andar de carro, não espere andar num carro de luxo, num carro usuário, alto padrão. Né? O usuário não vai andar, porque não tem, com preço praticado pelas plataformas aí, não tem condições de você andar num carro mais confortável, infelizmente. Com serviços adicionais, que é o que é importante. Eu me recordo de um amigo meu que estava nos Estados Unidos, que tem serviços adicionais muito importantes, mas porque eles remuneram bem. Sim. E também tem uma questão lá nos Estados Unidos, que existe a maioria dos estados, no caso dos Estados Unidos, ela é uma legislação estadual, que já está reconhecendo o vínculo de empregatício
entre as plataformas e os seus motoristas. Como né? que funciona para dar certo isso? Motoristas. Aqui no... Ingressem com a ação. Mas- Importante. O Mas isso daí é uma questão, eu vou entrar no debate um pouco, é uma questão que motorista hoje, sinceridade, nós não queremos esse vínculo trabalhista. É muito raro aquele... O que nós queríamos é um ganho adicional. O meio termo da situação. Porque a gente pedir um vínculo empregatício, nós saímos hoje para a rua porque nós temos a nossa liberdade de fazer aquela... Mas a sua liberdade é quando o aplicativo está ligado. Isso. Então você, naquele momento, você não recebe o salário o pagamento do aplicativo. Sim. Se você recusar uma corrida, você não é punido. Sim. Então existe algumas regras, claro, vinculadas à própria relação, quando o aplicativo está ligado. Se eu não tenho o aplicativo ligado, eu não estou com ligação direta com minha função trabalhista. Entendeu? Entendi. E ali tem que haver a proteção legal. Eu acho que ali tem que haver. Nesse momento. Responsabilidade solidária naquele momento. Sim. Quando eu falo de vínculo trabalhista, Fuad, não é que você vai ter que acordar todo dia Cumprir 6 horário, horas, cumprir horário. 7 horas tem que ligar o aplicativo, senão você vai ser punido. Não. Nós estamos falando de novos direitos virtuais. A partir do momento que eu ligo o aplicativo, se você deixar o aplicativo ligado e recusar a corrida, você vai ser punido pelo aplicativo. Sim. Ora, se você vai ser punido, você tem uma relação. Quem te paga é o aplicativo. Quando você está com o seu aplicativo ligado, então tem a subordinação financeira. Se você não está com o aplicativo ligado, você não está sob a égide daquela empresa. Sim. Eu penso que a legislação para essas novas modalidades de negócio, ela vai ser discutida e vai ser adequada às características de cada modalidade. Perfeito. Então eu também concordo com o senhor de que eu não vou ser, como motorista de aplicativo, obrigado a trabalhar às 8 horas ininterruptas aí, como um serviço convencional, mas as horas que eu trabalhar, independente de quantidade de horas, eu vou receber e vou ter os meus direitos garantidos. Perfeito. Por causa eu vou nessas exemplificar, horas por que eu estou exemplo, é muito trabalhando. parecido com o representante comercial. A jurisprudência pacífica do vínculo com o representante comercial. Ele faz o horário dele, ele entrega o serviço para a empresa. Ele não tem aquela subordinação absoluta da empresa, mas a jurisprudência tem decidido que há. Mas ele não tem cumprimento de horário, ele faz os contratos da entrega do produto para a empresa. O representante comercial, do ponto de vista daqueles contratos físicos, são muito parecidos. Sim. Inclusive, acho que o representante comercial hoje tem até um ganho de causa deles, que eles recebem até para fazer as viagens, Justamente. Estadias de hotéis, Justamente. os direitos para ele poder não ir para uma cidade, vender a marca da empresa, mas ter um conforto mínimo ali. Perfeito, muito bem colocado. Isso é uma realidade. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor tem relação com relação aos motoristas de aplicativos, é que aqui no estado está surgindo uma modalidade criada pelos motoristas de aplicativo, muito por causa do BlaBlaCar. O InDrive também faz, né, Fuad? Faz. Viagens intermunicipais. Intermunicipais. E aí tem uma questão importante, uma questão assim que está pegando aí, um probleminha. A legislação federal, ela diz o seguinte, que a responsabilidade do transporte interestadual, a regulação desse transporte é do Estado. Perfeito. Né? Dentro da cidade é dos municípios, a interestadual é do Estado e fica por aí as responsabilidades. Correto. Aí o governo federal, quando cria criou lá o nosso KNAI lá, Uhum. para motorista de aplicativo lá no MEI, Uhum. ele diz o seguinte lá nas atribuições. Ele diz o seguinte, que eu sou um motorista por aplicativo e que eu posso fazer viagens por aplicativo municipais e eu posso fazer intermunicipais. E esporadicamente acontece na Uber, acontece na 99, acontece na InDrive. Solicitação de viagens, por exemplo, Campo Grande, Cidrolândia. É uma viagem intermunicipal. Mesmo que seja 60 km, é intermunicipal. E aí os nossos colegas muitas vezes aceitam a viagem ou negociam essa viagem Porque tem a ida e a volta, né? com o próprio cliente. Uhum.
ou com grupos de clientes, vão fazer essa viagem, chega no posto de fiscalização, a AGEPAN vem e prende o carro, multa o motorista, porque o motorista está fazendo uma viagem intermunicipal. Mas lá no nosso MEI, lá no documento que fala que nós somos motoristas de aplicativo, porque esse é o único documento que diz que nós somos motoristas de aplicativo. Perfeito. Fala que nós podemos. Aí, qual é o problema nisso e por que o Estado ele não se atualizou Com o KNAI. com essas novas modalidades, com essas novas práticas? Falta de lei. Falta de coragem de resolver isso por lei. O que acontece? Nós temos 3 esferas legislativas, federal, estadual e municipal. Essas esferas não se comunicam. O que é importante é que eu já faço o primeiro compromisso com vocês. Nós temos que criar legislação acompanhando o CNAE. Nós temos que fazer uma legislação no âmbito estadual, respeitando o que diz a lei federal, para que o motorista aplicativo não seja subordinado à fiscalização por ser uma modalidade excepcional de transporte interestadual, intermunicipal. Isso é preciso ser criado por lei estadual, debatido aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa criar mecanismo jurídico e não haja compensação, punição por parte dos órgãos reguladores do Estado. E se não fizer isso, o órgão regulador do Estado vai se basear na legislação estadual que ele tem, que lhe dá competência para fazer a fiscalização de qualquer tipo de transporte interestadual. Ela tem legislação autorizando isso. O que nós temos que fazer para acabar com isso? Criação de uma lei estadual, facilitando essa relação jurídica para que o motorista aplicativo possa viajar seguramente, sem ser subordinado à fiscalização. Isso é muito factível, mas é importante fazer a lei. Então quer dizer que se tem uma lei mais atualizada no âmbito federal, por exemplo, ela não vincula automaticamente a uma lei estadual. A lei estadual não se vincula a ela. Elas têm subordinação. As leis estaduais, as leis federais, desde que elas não sejam inconstitucionais, elas são válidas. Os estados têm poder... Mesmo que uma seja mais restritiva do que a outra. Mesmo. Os estados têm poder de fazer regulação de transporte intermunicipal. É competência constitucional do Estado. O Estado tem essa competência jurídica. Ele pode criar essa legislação. O que é importante para que se evite todo esse imbróglio? Cria-se a lei estadual, evitando que se faça a fiscalização e punição no motorista aplicativo, nesse segmento. E aí sim, porque nós estamos falando de um carro, de levando 2, 3 passageiros. Isso é uma modalidade excepcional. Não estamos falando de um ônibus, que é a competência também da AGEPAN, ou agora a GEMES. Então é importante que, primeiro, a GEMES está embasado dentro do guarda-chuva legislativo estadual e que a gente tem que fazer alteração no campo da lei estadual. E aí, tem mais uma pergunta. Que aula, As perguntas são boas, hein? Que aula. Hoje nós estamos tendo uma aula muito bacana, isso aí. Sobre as perguntas que a gente fez umas perguntinhas assim. Tudo, não tem combinado aqui, foi tudo na lata. Mas acabou que as perguntas seguiram a cronologia, mesma cronologia, mas foram perguntas diferentes. Isso. Agora tem alguma pergunta que eu vou fazer para o senhor assim. Eu, analisando o que tem acontecido com as dificuldades que nós como sociedade temos enfrentado, eu gostaria de saber do senhor por que, e o senhor tem experiência, porque o senhor esteve trabalhando a serviço do povo no Estado, no PROCON, superintendente do PROCON, por que é difícil haver uma atualização da legislação? E aí eu não estou falando só do motorista aplicativo. Eu estou falando, por exemplo, sobre questões econômicas, sobre e aí eu vou pegar uma situação aqui, um exemplo. A burocracia que se tem hoje no caso do GNV. Vou pegar uma questão que a gente está vivenciando. Pessoal, desculpa, se eu estou falando só sobre assuntos relacionados ao motorista de aplicativo, é porque eu trabalho e vivo isso. Então a gente fala daquilo que a gente vive. É o papo com motora. Por que é tão difícil fazer
atualização na legislação? Porque envolve dinheiro. E o Estado fica receoso. Nós temos que ter coragem para criar subsídios e deixar que segmentos possam crescer. Vou te dar um exemplo clássico. A questão tributária do combustível. Nós temos uma questão complexa tributária. Eu não vou nem falar do combustível, vou falar do ralado de óleo. Que ontem, por sinal, teve uma decisão do Supremo Tribunal suspendendo Federal, a resolução da CONFAS. que eu não sei o que vai virar. Vamos Porque entender de pra frente aí. Né? eu, sinceramente, acho que não vai abaixar o preço do combustível. É difícil. Eu sou muito descrente se em você relação permitir, a eu vou isso. até falar o que eu penso sobre Petrobras. Eu enfrentei muito nas fiscalizações sobre Petrobras e eu tenho claramente, assim, deixando claro, as pessoas fazem as mesmas coisas sempre, governos federais fazem as mesmas coisas sempre e querem resultado diferente. Isso não vai acontecer, não adianta. E se acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, não vai acontecer. Mas respondendo a questão objetivamente, essa questão das legislações, nós precisamos ter coragem de mexer. Nós precisamos entender que nós precisamos fomentar o crescimento de determinados segmentos. Facilitar. Por exemplo, a questão do GNV. Nós temos que criar subsídio. Nós temos que criar subsídio para usar esse GNV, para esse GNV ser usado dentro do Estado. Nós somos um corredor do GNV, mas nós somos um corredor do GNV. Nós temos uma empresa saudável, que é o MS Gás. Nós somos uma empresa bem gerida, que é o MS Gás. Criar mecanismo que facilite o uso desse produto internamente. Ser paternalista, sim, temos que ser paternalista. Temos que cuidar desse produto para que esse produto seja consumido aqui. Eu vou fazer uma observação. Eu nem quero isenção do Estado. Não tem como. Assim, o Estado não abre mão de receita. Mas assim, eu nem quero um incentivo do Estado. Mas você sabe o que eu esperava do Estado? Quer colocar GNV na sua casa? Você não precisa de um monte de burocracias. Ou quer colocar GNV no seu carro? Você não precisa de um monte de burocracia para você instalar. Você vai lá, paga a taxa do cadastramento do seu equipamento no seu veículo, que eu sou favorável, no Detran, pagar uma taxinha lá para colocar no documento lá que o carro tem GNV. Que vai alterar a forma de combustível. Eu sou favorável. Uhum. Mas que não seja tão demorado. Que seja facilitado. Que seja facilitado. Eu não sei se você estava. Eu participei de uma reunião com vocês, num evento que tinha alguns deputados na época. Lembra, Ford? Sim. E foi prometido que nessa reunião, alguns deputados que estavam lá, eleitos, hoje são deputados, eu não vou citar o nome aqui, mas eles prometeram e não cumpriram até agora. Não, até hoje nós estamos com um processo com o Estado que ele vem nos afirmando que vai fazer, que vai sair um projeto em benefício para o GNV e, infelizmente, professor... Eu acredito muito, eu sou muito amigo do governador, eu acredito muito e vou até levar essa demanda para o governador para a gente debater esse tema, principalmente no que tange a GNV. Eu sou favorável, acho que o GNV tem que ser fomentado, não estou falando do gás não, estou falando da implantação do veículo em GNV. Sim. Porque a gente vai fomentar o consumo desse produto, que vai facilitar, e outra, vai até melhorar o preço da gasolina. Sim. Porque vai haver uma redução de compra da gasolina, é o mercado que vai liberar isso, vai ter que baixar o preço. E vai também contribuir para o meio ambiente. Com certeza. Porque é um combustível menos poluente. Menos poluente. Mas aí nós podemos falar também do carro elétrico. Sim. O incentivo para o carro elétrico é fundamental. Sim. Nós temos que ter um projeto de lei estadual para que o carro elétrico seja fomentado o uso. Eu não consegui ver em nenhum lugar do país. Hoje os prédios mais chiques das capitais, Ford, já tem tomada na garagem. O shopping aqui já tem tomada na garagem. Campo Grande e tem nós tomada. temos, chega lá, quem tem carro elétrico pode chegar lá. E nós temos poucos carros elétricos por falta de incentivo. O que é meio ambiente, economia de combustível, esse combustível fóssil? Nós vamos ter uma competitividade da gasolina muito melhor, porque o consumo da gasolina vai ser menor, o estabelecimento vai ter que baixar esse preço para que haja um consumo dessa gasolina. Sim. Então, o que nós temos de compromisso? Criar condições de fomentar a compra do carro elétrico. Não só isso, a questão do IPVA também para os motoristas de aplicativo. Nós temos que debater, nós temos que fomentar a classe, ter acesso a mudar sua frota. Ora, quem não quer ter um carro mais novo para poder trabalhar? E como que se faz isso? Com incentivo de CMS, para que haja possibilidade desses motoristas terem uma redução do CMS, um subsidiado ou uma redução em percentual para aquisição de carro elétrico. Como que se faz isso? Faz isso por projeto de lei que se tramita na Assembleia Legislativa. E eu vou compartilhar uma coisa com o senhor sobre essa questão do carro, renovação de frota. Renovação de frota. Vou ser bem sincero.
muita gente acha que eu sou radical, mas se colocar na ponta do lápis, professor, um carro popular, um Golzinho, é o carro mais comum que tem, o mais conhecido é o Golzinho, carro popular. Hoje, um carro custa 77 mil reais, um Golzinho 4 pontos. É o meu carro. Vou ser bem sincero. Do jeito que está a economia e as práticas dos aplicativos, eu digo e repito, eu não tenho coragem de comprar um carro. Eu não tenho coragem de comprar um carro e colocar para trabalhar como motorista de aplicativo. E prefere locar. Não, nem locar. Nem locar tá dando. Hoje, com o preço do combustível, professor, o motorista de aplicativo, ele tá entregando os carros para a locadora, porque é R$2.000 o aluguel. Mas de combustível na gasolina é mais R$3.500 por mês. Mais a prestação do carro dele. Não, isso daí no carro de aluguel. Se ele tiver um carro comprado, ele vai pagar a prestação, aí ele pode correr pro GNV, ele fazer a instalação no GNV. Só que quando ele faz a instalação no GNV, ele chega lá no Detran com mais de R$2.000 só para ele fazer a regulamentação do GNV inviabilizando o negócio. Isso se trata, Fuad, em lei estadual. Sim. Tudo aquilo que é relacionado à aplicação por parte da autarquia Detran se debate em lei estadual. Nós temos que levar isso para a Assembleia, nós temos que debater isso. Sim. Temos que debater a acessibilidade e transformação do GNV. Você mesmo disse, Alfredo, pelo meio ambiente, pelo consumo de um produto que é nosso. Nós somos o corredor desse produto, pela fomentação desse produto, pelo barateamento do custo desse produto. Sim. Nós temos que levar isso para a Assembleia, debater isso. Agora, voltando a dizer, eu tive numa reunião para debater esse assunto e foi prometido por alguns deputados que estavam lá e não foi cumprido. Sim. E nós sempre brigando por isso. Eu lembro que você levou essa discussão no PROCON. Sim. O PROCON não tem competência legislativa, nós temos competência fiscalizadora. Nós fiscalizamos, mas temos que levar isso para um debate muito maior. Muito mais sério. É isso aí. E eu acho que a gente já poderia ir levando lá pro término. Você tem mais alguma pergunta? Não, a pergunta que eu ia fazer agora é sobre... O senhor é candidato a deputado estadual. Eu ia fazer uma pergunta coringa agora, que é a questão seguinte: de que forma o senhor vai se diferenciar dos deputados que estão aí? E aí eu vou falar por que eu estou fazendo essa pergunta. O que acontece muito, eu vejo, e eu tenho vivência, para que algumas pessoas sabem, eu já trabalhei no serviço público. Correto. Hoje não estou no serviço público, eu trabalhei como comissionado. Conheço, eu já participei de muitas mesas de negociação como servidor e agora como cidadão. Contribuinte. O que eu percebo é assim: se elegeu deputado estadual, some. Parece que a realidade que se vive no Parque dos Poderes é totalmente diferente. A agenda, as prioridades é totalmente diferente daqueles que não estão no Parque dos Poderes. E eu queria saber o que o senhor vai fazer com relação a esse problema que é muito sério, que distancia, esse eu acho que é um dos mais graves problemas que nós estamos vivendo, é o distanciamento do representante do povo do seu povo. O que você vai fazer para combater essa prática da política? Vamos lá. Primeiro, eu tenho 54 anos, nunca fui político, nunca fui candidato a nada. A minha vida sempre pautou na iniciativa privada e nos últimos 7 anos na iniciativa pública. Uma das coisas que eu mais preservo são as minhas ideologias. As minhas ideologias são convictas. Eu faço aquilo que eu pretendo fazer para a coletividade. O meu projeto não é meu. O projeto tem que ser de grupo. Então, se eu trabalho num segmento, vou dar um exemplo, na própria educação, no PROCON, esse projeto é da coletividade. Então, os consumidores me cobravam o resultado. Eu tenho absoluta convicção que eu, num cargo público, entreguei aquilo que me foi cobrado quando eu fui superintendente do PROCON.
Eu fui ameaçado de morte, eu fui seguido, eu fiscalizei posto de combustível, eu fiscalizei supermercado. Tem gente de supermercado que estão devendo para o PROCON por mais de 2 milhões de reais porque está vendendo produto vencido. Multa. Nós prendemos pessoas que vendiam remédio falsificado, botamos na cadeia junto Esse com a é um DECOM, crime gravíssimo, botamos né? na cadeia junto com a DECOM. Então, eu dei uma amostra de como é o meu trabalho como servidor público. Se eu for eleito deputado, eu continuarei sendo um servidor público. Então, as minhas origens, o meu caráter, e até o Fuad já trabalhou comigo em outros tempos, isso faz com que eu entregue aquilo para qual eu fui contratado. Eu não sou homem de mudar de convicções no curso do jogo. Talvez por isso que nunca deixaram eu ser candidato. Dessa vez não teve outro jeito, teve que deixar eu ser candidato. A briga, a minha vida foi pautada em briga. A vida inteira eu briguei com vários segmentos. E é assim que eu quero fazer. Eu quero debater, por exemplo, as taxas cartoriais nesse estado. São as mais caras do Brasil. A mais cara. Eu quero debater isso. E esse debate é com o Tribunal de Justiça. Quem compra casa vai registrar em outros estados, porque aqui é muito caro. O motorista aplicativo que compra um carro para reconhecer uma firma de um recibo é um absurdo. Nós temos que debater taxa cartorial no nosso estado. Nós temos que levar esse debate. E olha, vou dizer mais, está lá na Assembleia para debater, por que não debatemos ainda? Temos que debater isso. Nós temos que criar mecanismos para que facilite a vida das pessoas. E eu já por quê? Porque eu sou uma pessoa também contribuinte. Eu vou falar uma situação que me deixou muito indignado com relação à Assembleia Legislativa. Esses dias eu fiquei sabendo que a nossa Assembleia Legislativa estava discutindo, e aqui eu não vou tomar uma partida porque se é A, B ou C, discutindo sobre se pode ou não dançar nas escolas. Discutindo a questão de linguagem neutra. Eu fico pensando, onde está a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Porque eu entendo que muita gente, esse é um debate acalorado, e eu não vou entrar na questão do que é certo e errado em relação a esse debate, mas eu acho que existem pautas mais importantes, como, por exemplo, o desemprego que está aí, precisa facilitar para as pessoas trabalharem, para as pessoas ganharem sustento. A discussão de encargos tributários. As discussões de encargos tributários. Até de entrar novas indústrias dentro trazer novas indústrias, subsídios, para que tenha mais riqueza. Eu acho que isso é mais importante do que uma discussão sobre isso. A Assembleia Legislativa atual tem bons deputados. E aí eu quero fazer aqui uma ressalva. Nós temos bons deputados. Eu no PROCON recebi vários projetos de leis de deputados comprometidos. Temos bons deputados lá. Temos também deputados que não são bons. É verdade. Nós temos um misto de inteligências lá. Mas o que a gente não pode, e aí o grande desafio meu nessa caminhada, é deixar de falar de política. É muito difícil para mim, o Fuad, vocês sabem, é muito difícil de pedir voto para mim. Às vezes eu não sei ainda pedir voto para mim. Eu sou pré-candidato. Eu não sei ainda falar de mim como pedir o voto para mim. Mas o que eu sei, o que eu posso fazer. Isso eu sei. E já mostrei nos meus trabalhos anteriores que eu fiz. Mas o que é importante é nós sairmos dessa pauta pobre que tem na Assembleia e debater temas que vai envolver a vida do cidadão que está na rua. Nós temos que sair. Agora, não adianta só um. Não adianta você só criar projeto de lei que fica lá arquivado na mesa da Assembleia. Nós temos que ter uma pessoa que tenha articulação para que a gente possa aprovar esses projetos de leis e mudar a vida do cidadão. Nós temos que ser um Estado diferenciado. Nós temos tudo para ser um Estado diferenciado. Atento, né, às mudanças que acontecem na sociedade. Perfeito. Professor, eu acho que levando lá para o encerramento, eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todos os motoristas de aplicativo quer escutar de um pré-candidato, né, que é deputado estadual. Vou fazer uma pergunta simples. Se o senhor chegar até lá, na Câmara dos Deputados, o que é que o senhor faria para os motoristas de aplicativo? A primeira coisa, no dia 2 de janeiro, no dia que eu tomar posse, fevereiro, é nós chamarmos toda a classe. Vamos discutir pauta que vai influenciar na vida do motorista de aplicativo. Eu tenho duas. Antes deles chegarem, a questão do incentivo do carro elétrico, nós temos que discutir isso. Nós temos que dar subsídio para a compra de carro elétrico, não somente para o motorista aplicativo, mas também para o meio ambiente. Discutimos esse caso do GNV
da compra do GNV, do custeio que tem o motorista de aplicativo junto ao Detran, e nós trazemos a classe organizada dentro de legislação. O que eu penso sobre esse segmento? O que falta para o segmento? E vou ser bem sincero, falta ter voz. E aí eu acho que se a gente se juntar, tivermos voz, nós vamos construir aí projetos de lei que vai mudar a vida do motorista no dia a dia, não somente em Campo Grande, no estado inteiro. Nós temos que mudar essa forma de pensar. Caso o senhor chegue lá, a sala do senhor vai estar aberta então para os motoristas de aplicativo. Entrando lá, Fuad, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar vocês para ser ouvido. Na sala, deputado não tem sala. Isso aí. Juiz não tem sala. Isso é sala pública. Não tem que bater na porta, é sala pública. Eu quero falar e vamos conversar e vamos reunir. A primeira coisa é sentar com todo mundo, a gente começar a criar projetos que mude a vida do motorista de aplicativo. É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado, professor, por essa conversa. Foi assim, muito produtiva, E sincera. esclarecedora, porque algumas dúvidas aí, eu acho que as pessoas foram respondidas, muitas perguntas que norteiam as discussões, as conversas. Eu posso até deixar meu telefone à disposição para qualquer dúvida que quiserem depois. Pode deixar aí. A gente vai colocar na descrição. Na descrição. 992586760. É o meu pessoal, não é de assessoria não, é o meu. O Fuad sabe disso. Professor, Pessoal, vamos ficar atentos. Eleição é uma coisa séria. Política é uma coisa séria. A gente não pode, a gente não dá mais para ficar nesse fisiologismo, nas práticas que estão aí no mercado, estão indo pela cidade. Vamos escolher com critério quem vai nos representar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, para governador e para presidente da República. A gente acha que esses caras estão muito longe da gente? Não. Eles estão pertinho, do lado. Estão aqui do lado. e depende do nosso e depende do nosso voto. E é eles que é na mão deles, quando eleito, que está a responsabilidade de facilitar ou não a nossa vida. E a vida da gente, é você, a minha vida. Mesmo eu eleito, a vida é minha. Mas vou ter que reger leis que vão facilitar a vida de todos. Então, fiquem atentos aí aos nossos vídeos. A gente vai postar outros vídeos falando sobre os candidatos, falando sobre as propostas deles. Fiquem atentos para que vocês escolham com critério quem vai te representar nos próximos 4 anos. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, dá aquela curtidinha na gente ali. Fica aqui estendido o convite para todos os pré-candidatos a governadores, que nós vamos enviar um convite protocolar a vocês, para que você participe também do papo reto com os motoristas, né? E que dê tudo certo, que vamos para frente, vamos acabar com essa polarização, vamos pensar também dentro do nosso estado, porque aqui é daqui que sai tudo que a gente compra lá fora, aqui dentro, e a gente anda, e é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês e até a próxima.